Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui na 7ª rodada do Tata Steel 2019 Challengers. E a gente tem uma partida muito interessante aqui, mais uma do Andrei Esipenko, jogando aqui contra o Korobov, fortíssimo jogador também, duas feras aí no tabuleiro. E vamos lá, a gente tem agora um peão da dama, ó. A partida começa aqui com D4, D5, C4, C6, então a defesa é eslava, cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo C3, a variante aí dos 3 cavalos da defesa eslava, E6, então caindo numa semi-eslava, bispo G5, H6, bispo H4 e aqui D toma C4 foi jogado. Aqui o Korobov quis ganhar um peão e ele vai tentar se agarrar a esse peão, vamos ver como é que segue aí a partida. E4, jogado aqui pelo Andrei, então ele entregou o peão de C, mas pelo menos ganha mais espaço no centro, ele ocupa imediatamente com E4, já está ameaçando jogar aqui o lance E5, né? Então G5, tirando o bispo aí, que estava incomodando, cravando o cavalo, bispo G3 e agora B5. Então as pretas realmente tendo que dar uma estourada aí na estrutura dos peões para poder realmente se segurar essa vantagem material aqui do peão, né? Então, mas tudo isso é teórico, tudo isso existe. A partida segue aqui com o bispo em E2. Existe uma linha bastante ardida aqui com B4, tá bom? Não foi o lance jogado. Ela é bem ardida mesmo, desviando o defensor aqui de E4. Tá? E depois de cavalo A4, por exemplo, o cavalo toma em E4. Aqui então as pretas já tem 2 peões a mais, né? E as brancas poderiam continuar aqui com bispo E5, o cavalo volta para F6, roque, cavalo de bem em D7, torre E1. Né? A ideia é aproveitar que o rei das negras ainda não deu roque, né? Tentar alguma vantagem em cima disso. Bispo A6, por exemplo, torre C1, G4, cavalo D2, fazendo uma pressão aqui em C4, cavalo toma E5, D toma E5, cavalo D7, a gente vê uma linha bastante ardida mesmo aqui, ó, bispo toma G4, tudo pode acontecer, né? H5, bispo F3, bispo G7, bispo toma C6, por exemplo, torre C8, cavalo aqui toma em C4, deixando o bispo, e depois de torre toma em C6, cavalo D6 cheque, torre toma, dama toma, bispo B7, dama toma B4 e bispo em A8. Então não vou entrar nos pormenores, aí nos detalhes dessa variante, eu passei até um pouco rápido, mas é para a gente ver que aqui as brancas teriam uma peça a menos, mas teria uma compensação aí por alguns peões, pelo fato dessa dama estar cortando aqui o rei para não poder rocar. Então seria uma variante, como eu falei, bastante ardida, bastante arriscada aí, com chances para os dois lados, né? Mas aqui a partida não continuou, ela foi mais tranquila por enquanto, seguiu com o bispo B7, cavalo em E5, cavalo de bem em D7, roque, bispo G7, e essa posição, gente, ela já foi jogada muitas vezes, a base de dados é rica na análise dessa abertura, tá bom? E aqui o Esipenko vai para um lance teórico, aqui o mais natural, o mais jogado é cavalo toma aqui em D7, e depois de cavalo toma em D7, bispo D6, por exemplo, para não deixar dar o roque, A6, bispo H5 com algumas ameaças táticas, e aqui já teve até partida que empatou aqui dessa forma, né? O Andrei não está muito interessado aí em linhas mais mornas, e ele vai para uma linha bastante quente aqui, com cavalo toma em F7, sacrificando aqui o cavalo ao estilo de Mikhail Tal, né? Ele que gostava de sacrificar o cavalo, assim, em posições aparentemente que não tem muita compensação imediata, né? Mas é um lance teórico, tá? Isso daqui já foi jogado, eu tenho até uma lista aqui que eu fiz, ó. O Grishuk contra o Ding Liren no ano passado, no torneio de FIDE, no torneio de candidatos. Foi jogado, resultou no empate. A gente teve o Shirov jogando isso contra o Karyakin em 2008, terminou no empate. E a gente teve o Topalov contra o Kramnik em 2008, com vitória do Topalov de brancas. Tá bom? Então, assim, já foi jogada por muitos grandes mestres. Essa posição ela também é rica ainda na base de dados. Tá? É um lance teórico, mas é interessante. Estou mostrando porque é interessante a gente dar uma olhada nisso daí que existe, que é bastante bacana, né? Rei toma F7, E5, e a ideia é que agora esse cavalo saindo daí, o cavalo das brancas vai poder tomar a casa E4 e vai poder vir para D6, né? Então é interessante esse sacrifício, ele pode ter retorno a longo prazo aí. Cavalo D5, cavalo E4, então. Dama B6 trazendo uma defesa para esse bispo, uma vez que o cavalo quer vir para D6, né? E o bispo estaria indefeso, então dama B6 defendendo.
Cavalo D6 cheque, rei E7. E aqui A4 foi jogado pelo Andrei. A5 foi jogado, tentando parar um pouquinho aí essa expansão. Bispo F3. E aqui torre de HF8. Aqui foi talvez uma imprecisão, talvez aqui do Korobov. Seria interessante ele jogar aqui o lance bispo em A6, proteger esse peão de B5 que está bombardeado, né? Ele está sendo atacado aqui várias vezes. Mas seria mais interessante. Por quê? A gente vai ver a continuação. Torre de HF8 e agora permite então a continuação. Bispo toma em D5 e agora esse peão, agora que a gente entende, né? Aqui vai ter que tomar com o peão de C e agora está caindo aqui o peão de B5, né? E aí essa posição é muito boa para jogar de brancas, né? Por que não toma com o peão de E então, né? Aí o peão continua defendido. Bom, aí aqui as brancas é a posição muito boa, também pode jogar com torre E1, esse rei no centro aí vai ter problemas, o cavalo está defendido não só pelo peão, mas como pelo bispo, então significa que esse peão vai poder avançar, né? E muitas fraquezas realmente na posição das negras. Por exemplo, torre de A em E8 aqui teria que jogar para tentar passar o rei, aqui se poderia jogar E6, ó, bem complicada a posição, né? Cavalo E5, aqui não vou entrar nos méritos dessa posição também, a gente vê que seria bastante complexa, né? Mas seria provavelmente vitoriosa aqui para as brancas, tá bom? Então aqui a gente vê quase uma torre a mais termina nessa variante, tá? Então aí por isso que depois de torre de HF8, bispo toma D5 e C toma D5, toma B5. Aqui então o Andrei já tem um pouco mais de compensação aí material, né? Pela peça sacrificada, ele continua com uma peça a menos. E vamos ver como é que a partida continua. Aqui o lance jogado foi torre em F5, tentando aí, né? Esse cavalo aqui é muito desafiando esse cavalo, né? Esse cavalo na cesta, gente. Um cavalo na cesta horizontal, ele vale por uma torre tranquilamente ou mais, tá? Então aqui não vale a pena você capturar aqui em F5, capturar a torre. As pretas vão ficar muito bem, ganhar um contra-jogo aqui interessante com esses 3 peões, vão ter uma partida muito gostosa de jogar, tá? Então por isso que o lance torre F5 foi jogado. E o Andrei, sabiamente aqui, não foi para cima da torre, foi primeiro aqui com rei H1, rei F8 foi jogado, F4, então essa que era a ideia do Andrei, rei H1 preparando, né, o lance F4, rei G8, e agora sim, agora não tem mais a ameaça das pretas jogarem F4 e prenderem o bispo, então agora sim, cavalo toma em F5, e depois de E toma em F5, F toma em G5, olha a diferença, né, agora não tem mais sufoco. Cavalo aqui em F8, G toma em H6, dama toma em H6, torre toma aqui em F5. E aqui, né, o Andrei continua com uma peça a menos. Agora pelo menos ele tem aí 3 peões pela peça, mas ele tem aqui 2 peões passados interessantes na posição, né? O rei continua sem proteção aí dos seus peões, ele está tendo que ser protegido por peças. Então vamos ver como é que continua. Bispo C8 aí atacando a torre, torre F1, bispo em E6. Dama aqui em E1 foi jogado, dama G6, dama D2, aqui eles têm que jogar rápido, tá no lance 28, mas eles já têm pouco tempo, eles consumiram muito tempo realmente. Essa abertura ela consome realmente bastante tempo, né? Uma posição bem delicada, aquele sacrifício posicional lá de cavalo, ele exige muita precisão dos dois lados, né? Cavalo D7, bispo H4, bispo H6 atacando a dama, dama em E1, dama aqui em E4, propondo aí a troca de damas, dama F2, mantendo a dama no tabuleiro, rei H7, a torre em A3, trazendo então a torre para a terceira horizontal, onde ela poderá se tornar mais ativa na posição, torre F8, aqui bispo F6 protegendo o ataque da torre, bloqueando, e depois de cavalo toma em F6 e toma em F6, bispo G5, fazendo um ataque forte aqui em F6, só que agora uma mudança de foco completamente na posição com B6, que é o lance mais preciso realmente. Agora a gente vê a força desse peão passado. E depois de torre toma em F6, a torre em F3, e aqui é o lance 36. O Koborov tá com muito pouco tempo no relógio, em torno de 1 minuto. O Andrei tem mais, acho que mais de 10 se eu não me engano. Tá melhor as brancas também no tempo aqui. E aqui ele vai para o lance torre toma em F3, torre toma em F3 que perde imediatamente. Tá? Aqui talvez bispo em H4, as brancas estão melhores, né, devido a esse peão passado, mas poderia segurar um pouco mais o jogo aqui, tá, com bispo em H4. Mas torre toma em F3, estão com 1 minuto no relógio, perde imediatamente. Por dama toma F3, dama toma D4 e agora dama G3 não somente ataca o bispo, como também dá suporte aqui
para o avanço do peão, uma posição muito forte realmente aqui para as brancas, né? Em geral, uma torre é pior do que o par de bispos, só que a diferença aqui tá por conta desse peão passado aqui, perigosíssimo, né? Bispo F6 foi jogado, então a B7, agora bispo E5, a dama está atacada e você não precisa tirar a sua dama, você cria outra dama aqui em B8 e depois de bispo toma G3, H toma G3, aqui o Koborov abandonou a partida. Abandonou a partida porque esse é o lance 41, todo mundo ganhou 50 minutos aí no relógio, e aqui com 50 minutos no relógio o Andrei não vai ter dificuldade, né, em explorar essa posição, principalmente com esse rei aqui estando bastante exposto, né, muita coisa que vai acontecer rapidamente, né, essa torre vai poder vir para F4, para H4, com temas de checkmate e tudo mais, e vai ser uma posição vencedora, né? Então, com muito tempo no relógio, aqui o Korobov já se sentindo derrotado, abandonou então a partida. Uma excelente partida do Andrei, explorando então aquele tema da abertura, ó. Vamos lá, vamos voltar lá, né? É um sacrifício posicional, realmente ali com o cavalo toma em F7, né? Vamos achar o lance aqui. Ele é um sacrifício no lance 12, olha só que interessante, né? Por isso que eu não estava achando até, eu estava procurando. Ele é um sacrifício bem no começo aí, né? No lance 12. Mas é bastante interessante, então, esse tema aqui do E5 para o cavalo ir lá para a cesta. E a gente viu, então, que o cavalo na cesta horizontal vira um monstro. Eu acho que essa aqui é a moral da partida, tá, gente? Ó, até essa posição é emblemática, que fique registrada aí para todos, né? Que o cavalo na cesta, ele vale uma torre ou até mais, dependendo da posição, né? Então aqui não caiu na tentação e simplesmente se livrou dos perigos lá de capturar a torre e depois levar um F4. E aqui ele então joga F4, abre a posição, aproveitando aqui a exposição do rei, né? Então muito bem jogado aqui, muito interessante. Agora sim recuperando o material e agora com alguns peões aí. E a gente vê que esse peão aqui de B é quem vai fazer toda a diferença lá na frente, né? Vamos passar aqui mais uma vez rapidinho aqui, só pra gente ter um feeling aí da sequência, né? Aqui eles tiveram que fazer alguns lances um pouco menos precisos por conta da questão do tempo. E aqui o lance genial, dama G3, né? Dando suporte lá pra subida do peão. E aí realmente a sequência matadora. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!